Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês o trecho de um debate que aconteceu entre os, digamos assim, representantes da área econômica dos 4 principais candidatos à presidência da República, os melhores colocados nas pesquisas: Lula, Ciro Gomes, Bolsonaro e Simone Tebet. Bolsonaro, infelizmente, não mandou representante, o que é lamentável. Eu acho que por mais que ele esteja na presidência e venha com esse discurso que é continuidade do que está aí, olha, você tem que tentar trazer propostas para o futuro. Inclusive ali teria oportunidade de explicar críticas que recebe por conta do que fez ou deixou de fazer durante o seu governo, né? Rebater inclusive números que não são bons. Então lamento a ausência do representante Bolsonaro. Eu acho que esse tipo de debate é extremamente importante, como o debate entre vices, representantes para a área também ambiental, por exemplo, para a área da saúde, da educação. Eu acho interessante essa ideia. E que bom que 3 representantes participaram. Eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, faz parte, deixa o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, hoje eu gravei mais cedo, lá em Estrela do Sul, município próximo aqui a Uberlândia, onde eu moro. Eu que sou candidato a deputado federal. Depois eu passei no distrito ali, Gameleira. Depois fui em Cascalho Rico. E é interessante observar como que a vida real, é muito diferente daquilo que nós observamos no virtual. Não estou aqui menosprezando, redes sociais, nada. Mas olha, é um convite que eu faço para todos vocês. Conversar com as pessoas fora da bolha. E dar a cara para bater, digamos assim, para trocar ideia. Quem é candidato fica mais fácil, porque você é recebido, começa a conversar, é questionado. E a gente percebe, como eu tenho falado muito aqui, uma insatisfação no povo, inclusive entre aqueles que dizem votar em Lula e que dizem votar em Bolsonaro. É um voto entristecido, é um voto insatisfeito. É claro e óbvio que existe, eu tenho que reforçar sempre para não ser injusto. Existe o eleitor que gosta do Bolsonaro. E eu não vou brigar com ele, não vou discutir com ele, assim como tem o eleitor que gosta do Lula e não vou discutir porque ele tem direito de gostar. Mas o que eu percebo, conversando com as pessoas, é que tem muita gente com esse voto simplesmente porque rejeita o outro e entende que esse é o melhor para vencer o outro, ou que vota no outro por entender que é o melhor para vencer esse mais rejeitado. Então, e as pessoas que eu converso, essas mais entristecidas, elas reconhecem que o Brasil está numa situação ruim e mais, que não começou agora, porque Bolsonaro, a sua eleição, e é importante entender isso, é uma resposta do povo a tudo que o PT fez ou deixou de fazer e que o povo sentiu. Então o desemprego caiu, de repente, porque não fez reformas, o desemprego, aumentou. E aí o povo aumentou a capacidade de consumir, de repente o dólar subiu, não sei o que, esse poder de compra caiu. E aquela sensação de que tô rico, de repente, opa, não, eu tô pobre, realmente continuo pobre. Imposto sobre consumo, enfim, uma série de questões que ou a gente entende para mudar isso, ou eu tenho muito medo do que pode vir em 2026. Porque sim, o povo vai indo, vai cansando. E às vezes perde até a crença na política, que é a forma como nós temos para resolver essas questões. Então, o debate sobre o futuro do Brasil, claro que avaliando os erros do passado e eventuais acertos também, esse tipo de debate é importantíssimo, porque precisamos urgentemente mudar o modelo econômico. Se continuar fazendo pequenos reparos, coloca um band-aid, coloca um mertiolate, coloca um verniz, disfarça daqui, disfarça dali, isso não vai resolver, é necessário mudar o modelo. E aí é um debate que, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, só Ciro Gomes tem feito. Os outros candidatos é só remendinho. É só uma coisinha para amenizar o impacto do neoliberalismo e aí tenta dar uma humanizada nisso. Não tem jeito, está provado. E aí, nesse debate entre os representantes de Ciro, Lula e Simone Tebet, ficou provado, pelo menos nesse embate entre Mauro Benevides e Helena, que de fato, Ciro, e digo infelizmente porque eu queria que muitos estivessem defendendo isso, eu queria que fosse quase que um consenso. Você pode, não, vamos mudar o modelo. Aí você vai, um detalhezinho diferente aqui e ali, não, mas vamos mudar, vamos mexer no imposto de renda, por exemplo. Eu acho que tem que começar a pagar a partir de 3.100, 3.200, 2.900. Esse tipo de debate, ok, mas não dá para aceitar que se mantenha a tabela como está, defasada. Assim como na questão mais lá no alto. É justo alguém que recebe 6 mil pagar a mesma alíquota de quem recebe 50, 100, 200, 300 mil reais por mês?
Tem gente que recebe isso, você pode estar assustado, mas tem gente que recebe muito mais do que isso. Então, tem que mudar esse modelo, e o Mauro Benevides Filho, nesse debate, mandou bem demais. E um dos pontos, pessoal, é o seguinte: como não conseguem resolver o problema grave, né, na economia, que gera desigualdade, o que nós vemos é programas sociais, você muda de nome, não resolve o problema, dá uma turbinada, aí entra outro governo, muda de nome, dá outra turbinada. É o que está acontecendo, né, ao longo das últimas décadas. E aí, né, foi colocada aqui uma pergunta para ver em relação ao Auxílio Brasil. Vamos trazer aqui agora a pergunta e também a resposta. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que serve como comentário. Eu queria discutir um pouco mais sobre a questão do auxílio, porque eu acho que é um elemento muito importante e que realmente você teve essa discussão aqui. Você veio o auxílio, você ficou sem o auxílio, aí eu tenho um auxílio de 400, ele vira 600, mas não está no orçamento. E o fato é esse, assim, em janeiro o que vai fazer? Eu queria que vocês contassem um pouco do que vocês estão pensando assim, para esse primeiro start e o quanto que isso contribui para a gente resolver um problema sério que é de desigualdade no país e de falta de renda e de pobreza. Assim, a receita é manter isso permanente ou não? Começa com você, Mauro. Pessoal, o áudio está um pouco baixo aqui, então vai dar uma diferença quando eu falo e quando tem aqui, então eu vou deixar um pouco mais direto para vocês não ficar aumentando e baixando o volume aí. Mas a pergunta aqui foi, né, em torno desse auxílio. Qual que é a proposta? Vai continuar? Vai diminuir? Porque o Bolsonaro fala que vai ser de 600, mas não está no orçamento. Custou pagar esses 600 agora, enfim, os 400 foi graças à PEC do calote, né, dos precatórios ali, então vamos lá. Nós temos um programa chamado Programa de Renda Mínima, que vai gerar, nós vamos eliminar com a pobreza, a linha de pobreza hoje no Brasil é de R$417, só o nosso presidente Ciro é que tem as fontes de recursos, que é muito fácil dizer o que vai fazer, mas está na hora dos candidatos dizer qual é a fonte. Vou taxar isso, vou cortar isso, vou fazer aquilo, porque é muito bom dizer o que vai fazer, diz em linhas gerais, mas eu acho que está na hora da gente aprofundar e dizer de onde vai sair o recurso. Eu acho que essa é a característica que o presidente Ciro tem feito chegar ao país inteiro, qual é a despesa e qual é a receita que vai chancelar, que vai sancionar essa questão. Então a tese é você somar todos os benefícios, eu já falei aqui, 140 bilhões de renda de aposentadoria rural, 69 bilhões de BPC, mais 88 bilhões de Auxílio Brasil, vai ficar faltando aí 70 bilhões para chegar nesse mínimo que dá os R$1.011 de valor mínimo por família em todo o território brasileiro. Então nós temos a equação feita, programada, a fonte de recurso discutida. Eu não posso confundir grandes fortunas com renda. Um é fluxo, o outro é estoque. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Obviamente que nós vamos fazer também a progressividade do imposto de renda. Nós vamos criar 2 alíquotas na faixa do imposto de renda para poder assegurar, inclusive isentando, né, níveis inferiores do nível de renda. Não me lembro agora se é até R$2.700, R$2.800, o que quer que seja, mas tem a progressividade aumentada, ampliada do imposto de renda. Agora, imposto sobre fortunas, ele não é nada, vai de meio a 1,5, isso dá mais ou menos 59 bilhões, são 60, como eu falei anteriormente, tem nada a ver com a outra. Temos 6 países no mundo que fazem isso. Eu sei que a França começou a pagar e não conseguiu também, foi cobrar 7% do estoque. Nós temos uma coisa módica, pedindo a essas pessoas que têm patrimônio de 30 bilhões, de 40 bilhões, de 50 bilhões, gente, de cada R$100 deles, vão pegar 50 centavos. 50 centavos para poder permitir que essa renda mínima assegurada para as pessoas e acabar com a pobreza. Você, fazendo isso, você gera, inclusive, mais renda. A propensão marginal consumida desse pessoal é muito maior. Você vai, inclusive, fazer a economia crescer também, porque a demanda, o consumo das famílias vai aumentar. Então, isso tem um efeito macroeconômico muito forte. Sem falar também na requalificação do endividamento dessas famílias, né? Que então, são aí quase 69 milhões de pessoas. Nós temos os bancos públicos para fazer esse refinanciamento, com taxa de juros positiva, não tem dinheiro público. Olha, só isso aí você dá uma aumentada na economia de maneira muito severa. Pessoal, assim, a proposta é tão boa, né, essa coisa dos R$1.000 para as famílias e tal, então passando de 600 para 1.000, que muita gente que eu encontro, como eu falei para vocês, na rua, chega a duvidar.
E eu acho que isso aqui é importante porque está tudo desenhado. Agora, o Ciro é um candidato que, além de propor, como falou ali, mostra de onde vai vir o dinheiro. Eu, como candidato a deputado federal, defendo essas bandeiras, porque nenhum candidato fala que quer piorar a situação do povo. Todo mundo chega ali com as obviedades, com as falas prontas, tem que melhorar, tem que isso, mais educação, mais dinheiro no bolso do pobre, o povo tem que comer picanha, tem que tomar cerveja, tem que pôr o pobre no orçamento. Mas de onde vem o dinheiro? Tá aqui, desenhou em poucas palavras, tinha falado disso antes, foi falar também depois, de onde vem o recurso. Agora, vai beneficiar milhões de pessoas e tem uma pequena fração que vai ser impactada, 50 centavos de cada 100 de multimilionários. Né? Mas a França, não sei o que o Lula e o Bolsonaro falaram a mesma coisa de França. 7%. Aqui quer cobrar 0,5%. Enfim, tá aqui, né? Eu vou deixar o link para quem quiser ver na íntegra, vale a pena realmente. Né? A participação do Mauro Benevides, que é sempre brilhante nas suas colocações, ele fala de uma forma, bom, pelo menos eu, né, gosto muito. Ele é deputado federal, eu até já falei com alguns amigos aqui que eu espero ser eleito, vou lutar muito por isso, se vai acontecer ou não, não sei. Peço a sua ajuda, inclusive, e ele torço para que ele seja reeleito deputado federal no estado do Ceará, e se ele e eu formos eleitos, eu quero aprender muito com ele, porque de fato o Mauro ele acaba dando aula e aqui ele deu mais uma. E é isso, pessoal. Então eu agradeço. Quem puder compartilhar esse vídeo, vamos mostrar para as pessoas que o Brasil só vai sair dessas crises se de fato fizer uma mudança profunda, né, nesse modelo e de fato atacar os reais problemas que nós temos, que é essa desigualdade social que não vai desaparecer ao acaso. Tem que ter, né, enfim, uma política econômica voltada para isso, e é isso que o Mauro Benevides Filho, que é o chamado ministro de Ciro Gomes, tem defendido. Pessoal, então é isso, eu agradeço muito, mas muito obrigado mesmo.